Amém. Bem, queridos, nós louvamos a Deus pelos aniversariantes. Já foram mencionados alguns aniversariantes. Deus abençoe a irmã Dina, a genitora do presbítero Renildo. Maria Helena, minha esposa, aniversariou sexta-feira também, faço menção, bem como os demais aniversariantes. Oramos também pelos, foi mencionado, eu gosto de oração. Eu sou um pastor que oro, tá bom? Eu gosto de oração. Então, que Deus abençoe o coração do Fernando, né? O pai das meninas, né? Da Fernanda, da Ana, a Rafaela, esposa da Nelides. Reverendo Isaías, como pastor âncora, já fez menção. Mas a Bíblia diz uma coisa muito importante, que nós muitas vezes não nos apercebemos como igreja. Igreja é muito mais do que um momento religioso, é muito mais do que um momento cultico de adoração na igreja. O apóstolo São Paulo diz: orai uns pelos outros, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Há preceitos bíblicos que nós parece que não levamos tão a sério assim, deixamos de lado esses aspectos. Quando oramos, oramos por aqueles que fazem parte do nosso universo relacional de amigos, por aquele grupinho, por aquele céuzinho daqueles que fazem parte da nossa amizade, do círculo da nossa amizade. Precisamos ter uma visão mais abrangente, ter um olhar que transcenda o circunstante, transcenda o contingente, transcenda aquele grupo do qual nós nos encontramos inseridos. Isso é cristianismo, é interessar-se uns pelos outros. Cristianismo é inserção, não só inserção social, é inserção espiritual. Eu creio que Jesus orou por uma igreja assim, que olhasse além dela mesma. Por isso que Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram, irmãos, chorai com os que choram. Nem a gente se alegra com quem está se alegrando, nem chora com quem está chorando. Alguém já falou certa feita para mim: Antônio José, não espere muito daquela pessoa. Não me refiro a alguém da igreja, foi em São Paulo isso, porque aquela pessoa jamais vai colocar uma azeitona na empada de ninguém. E referir-se a um líder religioso. Tem gente que se apequena, se ele elogiar alguém, ele acha que isso o inferioriza, apequena a sua vida. Eu nunca penso assim. Se eu valorizar alguém, eu cresço junto. Isso mostra a magnanimidade de minha alma, a grandeza da minha vida. Mas as pessoas têm um medo tremendo de elogiar os outros, porque acham que se elogiar isso o inferioriza. Que triste cristianismo, que pequeno cristianismo. Tem gente que não chora pelo outro, não tenho nada a ver com ele, não é meu amigo. Choraria se fosse meu amigo. Como precisamos ter um cristianismo que vá além dessas coisas. Então nós vamos refletir na palavra de Deus. Eu quero só refletir, vai ser um conversar. Eu gosto de ensinar de forma pedagógica, didática, de tal forma que você entenda, tá bom? Você entenda melhor o texto, sem essas idiosincrasias, essas peculiaridades religiosas, de qualquer pedantismo religioso ou acadêmico. Vamos conversar então sobre o texto? Lembre bem desse texto. A Bíblia, qualquer texto da Bíblia não está ali por mero acaso. O texto não está ali porque não tinha outro lugar para estar. Esse texto aqui está dentro de um contexto todo. Se você olhar o livro de Mateus, qual era a ênfase de Mateus? Mateus, o nome dele era Levi, conforme Mateus capítulo 9. O próprio Mateus fala da sua experiência com Cristo. Você pode ver isso no capítulo 9 de Mateus. Ele fala da sua conversão e do seu encontro com Cristo. Versículo 9, ele diz que partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Olha que é Mateus lavrando isso, é ele que está exarando essas palavras. Mateus 9:9, que partindo Jesus dali, ou seja, de Cafarnaum, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, referindo-se a ele mesmo. Ele se levantou e o seguiu. Então, Mateus era um publicano. Publicano é alguém que era judeu, mas servia aos romanos. Era funcionário de Roma.
E como publicano, ele era coletor de impostos. Não era uma pessoa benquista, não era uma pessoa amada pelos judeus. Era uma pessoa ojerizzada pelos judeus. Os judeus achavam os puritanos a pior desgraça. Era o lixo do mundo. Eram as pessoas mais odiosas da comunidade judaica, eram os publicanos. Jesus justamente chama um publicano para segui-lo. Aquele publicano deixa tudo e segue a Jesus. Então Mateus escreve o seu evangelho para a comunidade judaica. O propósito de Mateus, os 4 evangelhos, tinha como público-alvo um certo povo. E cada um tinha um viés, tinha uma interface a ser construída no seu escrito. Então a interface de Mateus é escrever para a comunidade judaica e mostrar que Jesus de fato era o Messias. A interface de Marcos é mostrar que Jesus é o servo sofredor, aquele que veio para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. A interface de Lucas é mostrar que Jesus era o Filho do Homem. A expressão Filho do Homem aparece mais no Evangelho de São Lucas. Lucas, como médico, trata da humanidade de Jesus. Ele não é somente Deus, ele é gente, ele é homem. Ele se fez gente e habitou entre nós. Já a interface de São João é mostrar a divindade de Jesus. Então cada um tinha uma interface, tinha um viés teológico. Então a ênfase, portanto, em Mateus é mostrar Jesus como o Messias, como o Rei dos Reis. A ênfase maior de Mateus é mostrar a realeza de Cristo. Daí porque as 7 parábolas de Mateus capítulo 13, as parábolas do reino. Então é bom nós nos contextualizarmos teologicamente para entender tudo isso. Logo, os maiores embates que Jesus teve com os judeus estão inseridos no Evangelho de Mateus. Possivelmente porque Mateus compreendia os judeus, sabia o que é ser esquecido, ser preterido, ser deixado de lado, ser visto como a escória do mundo, como pensavam os judeus sobre os publicanos. Então é bem plausível que essa foi uma das razões que Mateus falou tanto dos embates de Jesus com o judaísmo. Você vai perceber nesse texto, e não somente nesse texto, mas em outros textos exarados e lavrados por Mateus, que ele fala dos conflitos de Jesus com os líderes religiosos da época, com os líderes do judaísmo. Portanto, o texto fala dessa cura que Jesus realiza. O homem está endemoniado, é cego e mudo. Jesus restaura-lhe a saúde, e a primeira percepção que nós vemos aqui no texto é a percepção daquilo que se vê. Há um grande filósofo francês chamado Merleau-Ponty, sou professor de filosofia, uma das matérias que ensino. Cada filósofo tinha uma compreensão de mundo, uma leitura de mundo. Ou seja, se pensar em Platão, a verdade das coisas é o mundo das ideias. É o mundo das ideias, não é o mundo sensível, não é o mundo que nós percebemos que é a verdade. A verdade é o mundo das ideias. Esse mundo sensível é ilusório. Você vai para Kant e a verdade é a razão. Tudo que não passar pelo crivo da razão é ilusório, não é verdadeiro. A gente vem para Merleau-Ponty, ele diz: a verdade é aquilo que você percebe. Não é a mente, não é o mundo das ideias de Platão, não é o mundo da razão de Kant, mas é aquilo que você percebe. Só que quando você pensa, cada um tem uma percepção diferente. E depende também muito daquilo que você já tem como verdade. Alguém pode perceber uma coisa que eu não percebi. Eu posso olhar para alguém e fazer uma leitura dele que você não fez. O judeu olharia para a mulher pecadora e diria: essa mulher deve ser apedrejada porque a lei mosaica manda isso. Jesus olha para ela e diz: essa mulher merece ser perdoada. Um judeu olharia para o publicano Zaqueu e diz: esse homem é a escória do mundo, é o lixo do mundo. Ele não merece uma visitação de um judeu em sua casa. Jesus disse: Zaqueu, hoje irei pousar em tua casa. A mulher samaritana, possivelmente o judeu jamais conversaria com mulher, porque a lei judaica proibia conversar com mulheres sozinhas. Jesus dialoga com a mulher samaritana: vai à sua cidade. Aquela mulher torna sua missionária, leva a sua cidade a conhecer a Cristo. Jesus quebrou todas as pechas, estereótipos, estigmas.
porque a percepção de mundo dele, a cosmovisão de mundo, era diferente dos religiosos da época. Por isso que é muito importante você entender isso. Qual a sua percepção daquilo que Deus realiza? No ano 1429, a igreja condenou uma jovem aos 21 anos a morrer na fogueira. A mesma igreja que a condenou à morte, ao limbo e à fogueira, foi a igreja que no ano 1920 a canoniza como santa. Essa mulher chamava-se Joana d'Arc. Ela foi queimada viva aos 21 anos, como bruxa. Foi a percepção dos religiosos da época: essa mulher é bruxa. Em 1920 a igreja diz: essa mulher é santa, e a canoniza. Vejam bem os antagonismos. Vejam bem como as coisas acontecem. No ano 1625, na cidade de Salem, na Pensilvânia, 25 pessoas que estavam tendo algumas experiências místicas, religiosas, e começaram dentro do culto a chorar. Os religiosos da época, os puritanos, fizeram a percepção de mundo de que aquelas mulheres eram bruxas e as queimaram, aí as enforcaram. E 25 pessoas da comunidade cristã foram enforcadas. Hollywood até transformou em filme As Bruxas de Salem. Qual a percepção que eu vejo de alguém? Posso vê-lo como um santo, você pode vê-lo como um bruxo. Alguém pode ser visto como um bruxo, para outro como santo. Alguém pode ser condenado numa geração, condenado numa geração, e na outra geração ser enaltecido. Quantos erros na história? Quantos erros crassos na história, por causa de percepções erradas, por causa da leitura errada que fizemos das coisas. Queridos, vejam esse texto. Jesus realiza um sinal, um prodígio tremendo, um portento maravilhoso. O Senhor traz a alforria completa àquele moço doente. Que bênção! Era um momento tão importante, tão relevante, e certamente o momento dos judeus, dos religiosos da época, solidarizarem-se com Jesus e com o moço que foi abençoado, e dizer que bênção foi realizada. Mas não, a leitura do judeu é uma leitura preconcebida. A pior coisa do mundo é você caminhar com alguém que sempre age preconcebidamente. Às vezes eu sou uma pessoa muito desarmada. Quem me conhece em 34 anos de ministério, eu sou muito desarmado. Eu jamais converso com alguém armado. Sabe o que é armado? Tem gente que até um aperto de mão, você percebe que a pessoa é armada. Não se desarma, não fica à vontade. Se convém, ele aperta a sua mão. Se não convém, não aperta. Se convém, ele dá um bom dia. Se não convém, também não dá. Eu não sei caminhar com gente assim. Eu abraço todo mundo, digo bom dia para todo mundo, seja rico, pobre, preto, branco, sábio, erudito, nobre ou plebeu, porque assim que Jesus, eu acho que assim Jesus seria. Não refiro a ninguém dessa comunidade, Deus sabe que não. Mas me refiro, na verdade, ao cristianismo nos nossos dias. Nós sempre andamos muito armados, fazemos sempre uma leitura preconcebida de alguém. O judeu era assim, os religiosos da época eram assim. Jesus vai à casa de um fariseu chamado Simão, entra uma mulher chorando profusamente, copiosamente, segundo Lucas capítulo 7, e ela joga-se aos pés de Jesus, chora sobre os seus pés, enxuga os seus pés com os seus cabelos. O judeu preconcebido diz: essa mulher deve ser uma pecadora, e ele ser profeta deve saber disso. Já julgou a mulher como uma pecadora. Essa mulher deve ser um pecador, e se esse homem é profeta, ele deve saber disso. E Jesus disse: Simão. Jesus, sabendo que Jesus sendo Deus, sabendo que passava pelo coração e a mente de Simão, disse: Simão, eu entrei em tua casa, você não me ungiu, você não me deu ósculo, você não me beijou. Essa mulher, desde que adentrou nesse recinto, chora profusamente e copiosamente aos meus pés, e enxuga com os seus cabelos. Simão, a quem muito é perdoado, muito ama. Perceberam? Que um dos grandes problemas do cristianismo é a percepção, e Merleau-Ponty tinha razão. A percepção de mundo faz mostrar o que de fato nós somos.
Estava lendo uma história sobre Santo Agostinho. E Agostinho ia no caminho em Cartago, norte da África, com um amigo seu. E caminhavam. E encontraram um animal morto em decomposição. Encontraram um tigre em decomposição. E o amigo de Santo Agostinho disse: puxa, Agostinho, veja esse animal, como cheira mal. Santo Agostinho olhou para ele e disse: também veja quão belos caninos ele tem. Tem gente que só vê a podridão da vida. Tem gente que só vê o lado feio e hediondo das coisas. Tem gente que é incapaz de ver coisa boa em qualquer pessoa. Isso é triste quando se pensa em termos de cristianidade. Por isso, a primeira coisa que vamos aprender nesse texto é sobre a percepção de mundo e a percepção das pessoas. Nós vamos perceber 3 crassos erros nos líderes judaicos da época. Primeiro erro crasso do judaísmo foi ter uma percepção errônea do que Jesus realizava. Foi fazer uma leitura diferente daquilo que ele realizava. Quantos prodígios, sinais, potências, maravilhas Cristo realizou. Mas o judeu preconcebido era incapaz de perceber a bênção divina se realizando. Isso não mudou tanto. Isso não mudou tanto assim. O nosso cristianismo institucionalizado, constantinizado, religiosizado demais, perdeu de vista o evangelho simplista de Jesus. É quase o outro evangelho que se esqueceu na história. Então a primeira coisa que nós percebemos aqui é a leitura que se fez do que Jesus realizou. Ele realiza o milagre. Veja o que diz os fariseus, versículo 24: toda a multidão se admirou com o que Jesus fez. Então lhe trouxeram, diz Mateus sabia o que ia ser esquecido, preterido, porque era publicano. Ele diz a história, ele assim narra: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Que coisa tremenda, que obra forriante e profunda. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, esse mas contudo todavia, mas os fariseus ouvindo isso murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Perceberam? Quando você age preconcebidamente contra qualquer pessoa, qualquer coisa que ele faz não vai prestar. Você já está armado contra ele? Qualquer coisa que ele faz não serve, porque é ele que fez, ou é ela que fez. Já percebeu isso? Como isso é danoso, catastrófico, maléfico, satânico para acontecer dentro do cristianismo? Estava participando de um casamento que eu realizei em Curitiba. E como era família eminente da sociedade, esteve no casamento Roberto Requião, governador do estado, Álvaro Dias, senador da República, e Gustavo Fruit, que na época era presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Depois que realizei o casamento, me colocaram na mesa com essas 3 pessoas: o senador Álvaro Dias, Roberto Requião, governador do estado do Paraná, e Gustavo Fruit. Na época eu era professor da Universidade Mackenzie em São Paulo, faz uns 5 anos isso, e conversamos muito sobre assuntos acadêmicos, e de repente entraram no assunto político, e um deles falou o seguinte: olha, criaram o Conselho de Ética, não sei para que criaram, que isso aí foi para, de alguma forma, dar uma satisfação à sociedade, porque isso não funciona. Esse Conselho de Ética não tem proposta de punir ninguém, nós sabemos disso. Conversando entre eles, e alguém disse: olha, na verdade, não vejo ninguém lá que não receba recursos da Odebrecht, Camacorrê, Mendes Júnior, quando há licitações. Aí um deles falou: olha, eu só conheço um deputado que ele é incorruptível, mas eu não gosto dele. Alguém falou assim, um dos 3.
Eu conheço deputado tal, não vou dizer o nome porque isso seria tendência política. Eu conheço deputado tal, nem gosto dele, nem gosto do partido dele, mas o cara é incorruptível, e eu tenho que reconhecer que ele é uma pessoa admirável. Eu fiquei maravilhado com isso. A leitura que ele fez daquele indivíduo, não gosto dele, mas que ele é o cara, Não imaginou alguém dizer isso? Mas o outro vai dizer, não gosto dele e ele é filho de Beelzebul. Você entendeu? Aquele deputado teve a honradez de dizer, não gosto dele, mas tenho que consentir que ele é o cara, que ele é admirável. Fiquei pensando nisto, como é que alguém faz essa leitura? Pelo menos teve a sensatez de dizer, não gosto dele, mas que ele é bom, Não é admirável isso? Que a leitura que fazemos, eu não gosto dele e ele não presta, ou eu gosto dele e ele é bom. A realidade das coisas que fazemos, ligamos o gostar ao adjetivo bondade, e o não gostar a adjetivações que desqualificam alguém. Não gosto de Jesus, o judeu. Não gosto de Jesus, logo ele é filho de Beelzebul. Eu não gosto de Jesus, logo tudo que ele faz é obra satânica. Já pensou que puerilidade da sua vida cristã agir dessa forma? Satanizar alguém porque não gosta dele, diabolizar alguém porque você não é empático com ele. É isso que se vê no texto. Jesus realiza o milagre, e a primeira leitura, a primeira cosmovisão, a primeira percepção do judaísmo realizou isso porque Beelzebul está com ele. Ele está expulsando demônios porque Satanás é com ele, porque ele está assim com o capeta, com tranca-ruas, pilintra e etc. Já imaginou isso? Esse é o primeiro crasso erro, primeiro grande erro do judaísmo, é ter uma leitura ou cosmovisão errada acerca de Jesus e do que ele realizava, simplesmente por sentimentos e conceitos preconcebidos. Isso é ruim para mim, Antônio José, para o reverendo Isaías, para os pastores, para o coral, para vocês aqui, para qualquer igreja. É ruim ter uma leitura preconcebida sobre as coisas e sobre as pessoas. Precisamos nos desarmar, precisamos sempre estar com o coração assim como Jesus. É necessário agir dessa forma. Então esse é o primeiro crasso erro que vamos perceber. Segundo erro que vamos perceber no texto, não no texto, é claro, no texto não há erro, o texto é inspirado pelo Espírito Santo. Segundo erro que vamos perceber na leitura, na história do texto sobre o judaísmo, nós vamos perceber aqui justamente sobre a compreensão de unidade, a compreensão de unidade. Vejam que Jesus diz, olha, todo reino dividido não subsistirá. A compreensão de unidade no judaísmo, de unidade religiosa. Jesus conta uma história e diz, olha, se Satanás expulsa Satanás, ele está destruindo o seu próprio reino. O seu reino não vai subsistir, o seu reino vai cair, porque nenhuma casa dividida permanece, disse Jesus. Gente, isso é uma verdade iniludível, insofismável. Todo reino dividido não permanece. Ouvi certa feita um pregador nos Estados Unidos, quando eu morava lá, fui assistir uma conferência lá em Jackson, Mississippi, capital do Mississippi, onde eu morava com a família. E eu fui naquela conferência sozinho, fui escutar esse pregador, Juan Carlos Ortiz. Tem vários livros, um dos livros famosos dele foi o livro chamado O Discípulo. É um livro revolucionário, O Discípulo. E naquela ocasião, Juan Carlos Ortiz estava explicando para a assembleia, para as pessoas ali reunidas naquele evento, o que era a percepção dele sobre união e unidade. E ele falou que Jesus nunca falou de união, Jesus sempre falava de unidade, para que eles vivam em unidade. Assim como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, para que eles sejam um, assim como tu me enviaste. Jesus falou tanto disso. Se Jesus falou tanto de unidade, porque Jesus via que isso era importante para o corpo de Cristo e para o colégio apostólico, que ele deixaria para sequenciar a sua obra quando ele voltasse ao Pai. Então Juan Carlos Ortiz diz, olha, união, gente, união é um saco de batatas. O agricultor vai para o campo, pega as batatinhas,
joga dentro do saco, cose a boca do saco com aquela agulha grande de agricultor, fecha ali. As batatinhas estão juntas, elas não escolheram estar juntas, alguém as colocou ali. Muitas vezes na igreja estamos sentados ao lado de alguém que não temos comunhão nenhuma com essa pessoa. Por quê? Sabe por quê? Porque proximidade geográfica por si só não gera relacionamentos fraternos. Você pode pegar um trem daqui para Japeri. Estive pregando ontem, próximo de Japeri, longe a peça. Cheguei em casa quase meia-noite. Preguei desde 5 da tarde até bem tarde lá. Preguei algumas, então, para grupos distintos. Alguém pode pegar um trem em direção a Santa Cruz. Vai com a perna só dentro do trem de tanta gente, sentindo o cheiro do outro, que não é o cheiro de Hugo Boss, tá bom? Nem Polo, nem Azarro, é outro cheiro. Está ali bem pertinho do outro, mas você não tem comunhão nenhuma com ele, não quer saber dele, está louco de vontade de escapar dali. Por quê? Porque proximidade geográfica não significa necessariamente que você tem comunhão com outra pessoa. Então as batatinhas estão juntas porque alguém as colocou ali, mas não há comunhão entre elas. Isso é união. Mas unidade, disse João Carlos Ortiz, é o purê de batatas. É quando eu estou pronto a abrir mão daquilo que sou para amar o outro, apesar das diferenças. Eu não vou exigir que o outro seja semelhante a mim em tudo para que eu possa amá-lo. Isso é egoísmo. Isso não é cristianismo. O outro tem que parecer comigo, senão eu não o amo. Ele tem que se autoanular, se autoalijar, para que eu possa amá-lo. Eu já percebi isso nas relações interpessoais das pessoas, que as pessoas fazem isso, exige que o outro pratique um araquiri na sua personalidade, um suicídio de personalidade. Ele se autodestrua para que o outro possa amá-lo. Não é isso que a Bíblia exige, nem é isso que a Bíblia quer. Deus nos ama apesar das diferenças. Você deve estar pronto a ser purê de batatas, amar o outro mesmo não sendo seu igual. Isso é maravilhoso, porque é assim que Jesus mostrava o cristianismo. Mesmo entre os apóstolos, há um livro de Tim LaHaye, Temperamentos Controlados pelo Espírito. É um livro que eu leio muito, então eu sempre gosto de fazer sugestão de livros. Quer ler um bom livro? Leia Temperamentos Controlados pelo Espírito, do psicólogo americano Tim LaHaye, que ele fala da personalidade, ele faz uma análise como psicólogo de cada apóstolo e a personalidade de cada apóstolo. Pedrão era sanguíneo, fulano tal era colérico, o outro era melancólico, o outro era fleumático, e assim por diante. Mas Jesus os amava, independente se eram fleumáticos, melancólicos, sanguíneos ou coléricos. Não é assim na família. Nem sempre os filhos têm a mesma personalidade. Quem tem alguns filhos sabem disso, né? Né, Nelides? As meninas são iguais em tudo, não. Possivelmente alguma diferença há entre elas. Mas como é importante entender isso. Por isso que Jesus disse: se o reino está dividido, ele vai cair, vai tombar. O reino se divide. O cristianismo sofre. Toda vez que eu tenho um projeto de vida, eu exijo que o outro se insira no meu projeto, se anule, para que eu possa recebê-lo ou acolhê-lo. Isso é muito ruim. Por isso Jesus fala disso. Todo reino dividido não subsistirá. Essa é uma segunda grande lição. Primeiro erro do judaísmo foi justamente no mundo da percepção. Ter um sentimento preconcebido para tudo que Jesus fazia. O Senhor realiza milagres. Vai à casa de Zaqueu e o abençoa. Perdoa a mulher pecadora. Liberta a mulher samaritana. Expulsa demônios. Faz curas, sinais e prodígios. Mas nada que ele faça valida e chancela o que ele é. Essa é a primeira lição. Segunda lição é a compreensão de unidade no judaísmo. O judaísmo não tinha compreensão de unidade. Aliás, a expressão pecadores, que aparece várias vezes na Bíblia, porque como vosso mestre com publicanos e pecadores, várias vezes, reiteradas vezes.
Criticaram Jesus porque as suas companhias eram pessoas não gratas para o judaísmo. Porque como o vosso mestre? Porque ele anda com essa gentinha. Porque ele come com os publicanos e pecadores. Parece que Jesus tinha um interesse especial pelos proscritos da sociedade. A igreja nem sempre tem. A igreja, com instituição, nem sempre tem. Por isso que eu penso, como pastor e teólogo, que é possível que se Jesus viesse hoje, é bem possível que a sua cosmovisão de mundo e ministério confrontaria com o cristianismo estabelecido. É bem possível que Jesus fosse pregar na Praça do Lido, em Copacabana, fosse pregar na Praça Tiradentes à noite aí, andasse a alguns lugares para pregar, em que a igreja disse: olha, não é bom que o mestre seja por ali, esse povo não presta, esse povo não tem valor, esse povo não traz nenhum tipo de motivação para reconhecer Jesus como Messias. Porque come ele com os publicanos e pecadores. Sabe quem eram os pecadores para um judeu da época? Não era gente que tinha vida promíscua, devassa, profana. Os pecadores era a nomenclatura dos judeus, dos líderes religiosos, para aquelas pessoas que não tinham vida sinagogal. Aquela turma que amava Deus, mas não ia na sinagoga. Eram judeus laicos, faziam parte do laicismo. Eles são os pecadores, não são religiosos como nós, não vão no Shabat para a sinagoga, não participam na festa do Yom Kippur, nem do Rosh Hashanah, nem no Hanukkah. Eles esqueceram que são judeus. Não caminham conosco indo à sinagoga, não tem vida sinagogal. Eles são os pecadores e Jesus caminha com eles. Então esse é o primeiro grande erro, a leitura e cosmovisão que eu tenho das coisas e das pessoas. Segundo grande erro, a leitura de unidade que eu possuo. Tem gente que não faz esforço nenhum para caminhar segundo a mídia com ninguém. Tem gente truculenta por natureza. Ou é do jeito que eu quero, ou se não for do jeito que eu quero, também não aceito. Não é sem razão que existem tantos problemas nos lares, nas famílias, na própria igreja. Que sempre tem alguém querendo empurrar de goela abaixo o que ele acha que está certo, que está correto, ou está errado, e assim por diante. Terceira visão é sobre a dimensão do que nós denominamos de pecado. Qual era a compreensão hamartológica do judaísmo? A palavra hamartia era a palavra grega para pecado. A compreensão acerca do pecado dos líderes religiosos não era a compreensão de Jesus. O que era pecado ou não pecado para o judeu era uma distinção muito grande, era um hiato profundo entre o que Jesus pensava e eles também. Pecado seria não ir à sinagoga. Pecado seria comer sem lavar as mãos. Pecado seria cumprimentar um publicano em praça pública, conversar com a mulher em praça pública. Então havia muitas concepções de pecados que não eram pecados. E aquilo que era pecado, eles não denominavam como pecado. Não seria pecado julgar a mulher pecadora e conduzi-lo ao apedrejamento. Não seria pecado esquecer da mulher samaritana. Não seria pecado abandonar os proscritos da sociedade e nada fazer por eles. Não seria pecado o desamor, a desafeição, a desempatia, a arrogância, a soberba. Nada disso era pecado. Percebem? Que é isso que acontece? Por isso Jesus diz aqui, esse foi o terceiro crasso erro, a conceituação errada do que seja pecado. Vocês podem perceber que Jesus nunca condenou. Presta atenção comigo, gente. Por favor, preste atenção. Não estou pregando. Não estou pregando com nenhum propósito outro. Não tem interesse nenhum, além do que ser pregador, expor a palavra e ser fiel à Bíblia Sagrada. Mas caminhem comigo. Percebam muito bem.
Se você fizer a leitura da Bíblia de maneira isenta, livre, com o coração suave, o Espírito Santo vai falar com você. Mas não tenha dúvida disso. Você vai perceber que Jesus, quando a leitura que Jesus fazia do judaísmo, Jesus fez várias leituras sobre os judeus. Jesus chamou de guias, cegos, hipócritas, raça de víboras. Eram as adjetivações de Jesus para os religiosos da época. Por quê? Jesus nunca os condenou na sua ortodoxia. O que é ortodoxia? É o pensamento correto. Jesus nunca condenou o judaísmo na sua doutrina. Jesus disse: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei tudo quanto eles vos dizem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Podem perceber que Jesus não condenou a ortodoxia, Jesus condenou a ortopraxia. O que é ortopraxia? A prática. Jesus condenou a prática judaica, não condenou a teologia judaica. Tem muita gente que é bonitinho, está tudo certinho com o que ele crê. O problema é a maneira com que eles se relacionam com os outros. O problema não é o que você crê, nem o que o Antônio José crê. O problema é a minha arrogância, a minha soberba, a minha falta de amor para com o meu próximo. Jesus condenou justamente isso. Um judeu jamais conversaria com mulher, jamais perdoaria a mulher pecadora, jamais iria à casa de Zaqueu, porque a sua prática não era concebível, não era aceitável fazer isso. Jesus nunca condenou o judaísmo nos seus postulados teológicos. Jesus condenou o judaísmo na sua prática de vida, no seu modus vivendi, na maneira de viver, no seu modus operandi, a maneira que realizava as coisas. É bem possível que, se Jesus viesse hoje, ele condenaria grande parte da religião estabelecida, porque diz: vocês são bonitinhos, creem na confissão de fé, vocês têm uma teologia maravilhosa, mas e daí? E a prática disso? Como é que isso desemboca em prática na sociedade? O que é que estão fazendo com tudo isso? Já perceberam? Que enquanto Jesus Cristo disse: ide e pregai, nós dizemos: vinde e ouvi. Todo pecado será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, disse Jesus. Mas o que seria o pecado contra o Espírito Santo? Para Santo Agostinho, na sua obra Confissões, Santo Agostinho diz que o pecado contra o Espírito Santo é a dureza do coração humano rejeitando a obra de Cristo. O repúdio, a preterição à obra de Jesus seria o pecado contra o Espírito Santo. Santo Atanásio, que foi o maior teólogo do século III, foi ele que escreveu o nosso credo apostólico. Santo Atanásio diz que o pecado contra o Espírito Santo é a negação da divindade de Cristo. Santo Irineu, teólogo do segundo século, diz que o pecado contra o Espírito Santo vejam bem, é a não compreensão da concepção de Jesus pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Outra posição, a posição de Lutero e Calvino, dos reformadores. Ambos têm a mesma compreensão. O pecado com o Espírito Santo é a oposição deliberada e contínua a Jesus e às suas obras. O pecado contra o Espírito Santo é a oposição deliberada e contínua a Jesus e às suas obras. Você percebe que nós muitas vezes erramos, praticamos as mesmas coisas, fazemos a leitura errada, temos uma visão errada de Jesus, do mundo e das pessoas, agimos muitas vezes preconcebidamente. Somos maravilhosos em julgar as pessoas, mas somos péssimos em exercer compaixão, amor e misericórdia. Segunda lição, a compreensão de unidade. Só caminho com quem caminha comigo, só amo quem me ama, só dou bom dia a quem dá bom dia para mim, vivo somente para o meu grupinho. É a sua unidade. Unidade só com aqueles que caminham com você. Não é isso que Jesus ensinou. Terceiro, a compreensão de pecado. Tem um professor da Universidade de Genebra, Universidade de Geneve, como
dizem os franceses, a Universidade de Genebra, que é muito conhecido. Ele tem várias obras. Eu quero sugerir uma obra para você ler. É um psicólogo chamado Paul Tournier. Paul Tournier tem uma obra famosa chamada Culpa e Graça. Ele faz uma análise do sagrado e do profano na história do cristianismo, o que é sagrado e o que é profano. E ele diz que muitas coisas que nós chamamos como profano não é profano, é a sugestão social das pessoas. As pessoas que passam a você a ideia de que o que você está fazendo é que é profano. E muitas coisas que o cristianismo chama de sagrado não é sagrado necessariamente, mas nós sacralizamos aquilo. Então ele fala que muitas vezes, até desde a infância, a criança começa a achar que o que está fazendo é errado por causa da sugestão social dos pais. O olhar paterno ou materno para uma criança, quando brinca na sala de casa, passa a ideia de que o que a criança está fazendo tem aprovação ou desaprovação dos pais. A sugestão social, quando você cresce, da sociedade, da igreja, também passa a ideia a você de valores, e é a compreensão do pecado que você possui. Não somente a compreensão da Bíblia, mas a compreensão de pecado da própria comunidade da qual você faz parte. Então, quem era judeu, quem caminhava com o judaísmo, tinha uma compreensão de pecado além da Torá, além da Bíblia. Era a compreensão de pecado da tradição. Lembram? Mateus 15. Os judeus veem Jesus e os seus discípulos no sábado entrando no trigal e comendo espigas de trigo. Eles dizem: por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Que tremendo pecado. E Jesus diz: e vocês, porque transgridem os mandamentos de Deus por causa das vossas tradições. Perceberam? Esse texto tem muitas lições além de uma leitura ingênua e simplória que poderíamos fazer. 3 crassos erros que nós muitas vezes praticamos. Primeiro crasso erro é a leitura preconcebida que fazemos das pessoas e das coisas. Segundo, a nossa compreensão de unidade está errada. Terceiro, a nossa compreensão de pecado também não vai bem. Chamamos de pecado muitas vezes aquilo que não é pecado, e chamamos de profano aquilo que necessariamente não é profano. Precisamos voltar à Bíblia, à leitura bíblica e à compreensão dos valores ensinados pelo próprio Deus. Desejo de todo o coração que Deus abençoe essa igreja. Quando eu prego, gente, quero falar para vocês: nunca Antônio José prega para ninguém. Nunca fiz sermão de arapuca. Não faço sermão voltado para nenhuma pessoa. Deus sabe disso. Prego aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para pregar. Minha mensagem nunca é preconcebida. Vou falar isso porque vai atingir alguém. Vou falar isso porque estou pensando naquela pessoa. Não faço isso. Não é do meu caráter, nem do meu feitio. Se eu preguei alguma coisa, se você escutou, sabe, foi Deus que mandou. Tá bom? Não se refere a ninguém, não tem nada a ver com a igreja, nem com esse momento histórico, nem tem nada a ver. Falo aquilo que o Espírito Santo me deu para falar e compartilhar. Vamos orar? Vamos começar com Deus? Vamos. Nosso Pai Celeste, Senhor, nós aprendemos nesta manhã, à luz da Tua Palavra, algumas lições profundíssimas. Senhor, os judeus da época perseguiram tanto o Mestre, perseguiram tanto o Senhor Jesus, o preteriram, o condenaram, o entregaram a Pilatos e por fim o entregaram à crucificação. Que triste, Senhor, quando nós decidimos preconcebidamente ou determinantemente não aceitar alguém, ou até mesmo perseguir ou martirizar, seja ele quem quer que seja, homem ou mulher, não importa quem seja, procedência religiosa ou qualquer pessoa. Muitas vezes, Senhor, nós agimos preconcebidamente sobre as pessoas e contra as pessoas, porque já estamos armados, já estamos munidos contra aquela pessoa. Senhor, nos ajuda, Senhor, a termos um coração livre, espontâneo, seja para quem quer que seja, que nós nunca façamos uma leitura, uma percepção errônea das pessoas baseada em conceitos ou valores preconcebidos. Nos ajuda, Senhor, a tudo viver e a tudo fazer para a unidade do corpo de Cristo. Que a minha unidade vá além da unidade que tenho com aqueles que me amam e daqueles que caminham comigo. Senhor, me ajuda a ter uma leitura correta acerca do pecado.
porque muitas vezes estamos atribuindo ao diabo aquilo que é obra do Espírito Santo. Senhor, ajuda essa igreja, abençoa essa comunidade, Senhor, abençoa cada um de nós. Eu careço de Ti, nós carecemos de Ti. Sem Tua graça nós nada somos. Temos pleno discernimento, Senhor, de que sem Ti, como disse Jesus, sem mim vocês nada podem fazer. É pouco feliz, Senhor. Nos ajuda a viver a teologia da dependência, de que sem Cristo nós nada somos. Só o Senhor nos plenifica, só o Senhor nos basta. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Jesus.